Capítulo 3. Como desfrutar de uma vida longa. Sexto, dar-lhe-ei abundância de dias. Amo essa promessa. Não se trata de eu poderia, nem de talvez eu faça isso. Tampouco é possível que assim seja. Mas o Todo-Poderoso garantiu: eu vou satisfazê-lo com uma vida longa. Creio em cada palavra disso, bendito seja Deus. Certa vez alguém contou: ora, irmão Reagan, conheci um pregador, o irmão fulano. Era um maravilhoso homem de Deus, mas morreu aos 42 anos. Pois bem, isso não significa que tenho de morrer cedo assim. Não sei em que ele acreditava, mas conheço aquilo em que creio, e sei que o Deus, que é mais do que suficiente, disse: dar-lhe-ei abundância de dias. Não, aqui o Altíssimo não se refere à vida eterna, diferentemente daquilo que tantas pessoas acham. Graças a Deus, pois a temos em nosso espírito agora. Ela não significa simplesmente que não morrerei, que viverei para sempre. O pecador nunca morrerá, só que ele viverá em determinado lugar e nós em outro. Somos seres espirituais, quer sejamos salvos, quer não. Nós, cristãos, nascidos de novo, temos a vida eterna, a vida e a natureza de Deus, a natureza divina dentro de nós. Quando morrermos, deixaremos este mundo e moraremos com Jesus. Paulo, ao escrever à igreja em Filipos, disse: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. Ele poderia ter dito: é melhor, mas note que ele afirmou que é muito melhor. Aos Coríntios, Paulo escreveu, 2 Coríntios 4:16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Paulo disse: sabemos. Ele não falou esperamos que seja assim ou imaginamos assim, nem mesmo quis dizer talvez seja assim. Nós sabemos. Gosto disso. Aquele Paulo era bem positivo. É o tipo de pregador de que gosto. Mais tarde, no mesmo capítulo, ele diz de novo: sabemos. 2 Coríntios capítulo 5, de 6-8. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O que sabemos, Paulo? Que enquanto estamos em casa, no nosso corpo, estamos ausentes do Pai Celeste. Preferimos estar com o Senhor, diz o 8º versículo. É ali que ficaremos, com Deus. Como fica o pecador? Ele passará a eternidade em algum lugar, conforme Jesus Cristo nos disse em Lucas. Lucas capítulo 16, versículos de 19-28. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males.
Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto em grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Este trecho das Sagradas Escrituras não é uma parábola, embora muitas pessoas pensem que seja. Em cada parábola que Jesus contou, ele explicou isso ou aquilo é semelhante a mais aquilo outro. Já no trecho citado, o mestre não afirmou que tal ou tal coisa é parecida com outra, mas narrou: havia certo homem rico, no versículo 19, e havia também certo mendigo, no versículo 20. Não se usa a palavra certo em uma parábola, porque ela se refere àquilo que é específico. Jesus disse que havia certo rico, e o certo é que este partiu deste mundo e desceu para o local que ele chamou de este lugar de tormento. Todos viveremos em algum lugar na eternidade. Nós que nascemos de novo iremos morar no céu. Já os ímpios no inferno. Não confunda vida eterna com vida longa, descrita no Salmo 91:16. Esse versículo dos Salmos não se refere à vida espiritual na eternidade, mas à vida natural longa na terra. Alguém disse: uma vida longa é meramente uma bênção do Antigo Testamento. Não, não é assim. Quem falou isso está totalmente desinformado. Não faz muito tempo estava lendo um artigo de certo homem que supostamente é um grande conhecedor bíblico. Nem todo aquele que é supostamente um grande conhecedor realmente o é. E alguns daqueles que, segundo parece, acham que sabem tanta coisa e conhecem tão pouco. Em uma das nossas revistas religiosas nacionais, este indivíduo escreveu o seguinte: a vida longa física não é uma bênção da nova aliança, era uma dádiva da antiga aliança. Pensei comigo mesmo: pois bem, nesse caso, teria sido melhor permanecermos na antiga aliança, não é verdade? Não. Pelo contrário, a vida longa é um atributo também da nova aliança. Rasguei a revista, pois não queria que outra pessoa lesse tal coisa. Bendito seja Deus, o qual é mais do que suficiente, porque o diabo tentou derrotar-me justamente nessa área. Nasci prematuramente, com o coração deformado, em 20 de agosto de 1917, em McKinney, no estado do Texas. Nunca corri nem brinquei como as demais crianças. Nunca ria, não havia motivo para rir, vivia aflito e não podia correr nem pular. Depois, ao fazer 15 anos, fiquei totalmente confinado ao leito e os médicos disseram que eu iria morrer. Passei 16 longos meses na cama, padecendo daquela enfermidade. Meu corpo ficou quase totalmente paralisado e meu sangue tinha a cor semelhante à de uma abóbora clara. Um dos 5 médicos que cuidavam de mim disse que aquela doença no sangue seria fatal, mesmo sem levar em conta a paralisia e a enfermidade cardíaca. Recebi o conselho: tome cuidado em tudo e esteja sempre pronto para partir. Ora, estava mesmo pronto para partir no que dizia respeito à salvação, mas não queria passar para a eternidade tão cedo assim. Queria permanecer aqui mais um pouco. O desejo de viver é forte no coração dos jovens. Fui aprofundando-me na Bíblia, porque meu coração ou espírito me mandou fazer isso. Como nossa situação seria melhor se aprendêssemos a seguir nosso espírito. Meu espírito, meu homem interior, contou-me que eu não precisaria morrer. Havia esperança para mim e achei-a na palavra de Deus. Eu, um moço de 16 anos, faltavam apenas 6 dias para completar 17, fiz a oração da fé em meu favor e saí daquele leito andando. Comecei a pôr em prática aquela palavra, Marcos 11, 23, 24, e minha paralisia desapareceu como uma bola de neve no sol quente no fim do verão.
A doença no sangue desapareceu e o coração sarou. Bendito seja Deus, fui curado. Isso aconteceu na segunda terça-feira de agosto, em 1934, no quarto da frente da casa, em 903 Leste, Rua Greenville, na cidade de McKinney, Texas. Levantei-me e fui andando pelo meu quarto, mas não contei à minha família. Antes desse acontecimento, achavam que eu estava ficando louco por causa da Bíblia. Tinham procurado desencorajar-me a gastar tanto tempo lendo a palavra. Já me tinham dito, o Senhor não cura hoje, tudo aquilo foi abolido. Porém, descobri que Ele sara mesmo. Criei que Ele nos livra da enfermidade e fui curado. Levantei-me da cama também no dia seguinte, andei pelo quarto em um horário no qual minha família não perceberia o fato. Naquela segunda noite, falei à minha mãe, gostaria que você preparasse as minhas roupas. Vou me levantar de manhã cedo e descer para o café da manhã. Você sabe o que está fazendo, filho? Ela indagou. Sim, falei. Sei o que estou fazendo. Estou curado, já sarei. Depois de muito debate, consegui fazer com que ela deixasse minhas roupas prontas. Na manhã seguinte, no terceiro dia após minha cura, levantei-me, vesti-me e fiquei sentado em uma cadeira no meu quarto esperando a hora do café da manhã. Eu pertencia a um lar desfeito. Mamãe e eu morávamos com os pais dela. Vovô levantava-se cedo todos os dias e ficava sentado em um balanço na área até a hora do café da manhã. Era 1934. Quando ouvíamos aquele velho balanço ranger na área, ao que ele saía dele em direção à sala do jantar, sabíamos que eram 7h30. Poderíamos sincronizar nossos relógios de acordo com aquele barulhinho. Vovô vivia metodicamente no que diz respeito à pontualidade. Continuei sentado no meu quarto até saber que vovô estava na sala de jantar. Esperei, na realidade, até ter a certeza de que a família inteira estava à mesa. Então, saí andando do meu quarto, atravessei outro dormitório, entrei na sala de jantar e puxei a cadeira para tomar o meu lugar. Vovô levantou os olhos e disse, Lázaro ressuscitou? O morto voltou à vida? Falei, sim, o Senhor me levantou. Ele disse, pois bem, peça a bênção. Então pedi a bênção sobre o nosso alimento. Em seguida ele disse à minha avó, vá pegar um prato. Não havia um lugar pronto para minha mesa. Ficamos sentados e comemos em silêncio. Não se conversava à mesa de vovô, sobretudo crianças ou jovens. Ele era um homem pouco emotivo, não era de muita conversa. Ele viveu aproximadamente 90 anos. Se, porém, ele ainda estivesse vivo e eu levasse você à casa dele e dissesse, vovô, quero apresentar-lhe o irmão fulano, ele diria, como vai, senhor? Além disso, teria dado nele um aperto de mão e ficava sentado ali durante o restante do dia sem falar mais qualquer palavra. Quando você estivesse de saída, ele diria, tive prazer em conhecê-lo, e aí acabaria a visita. Era o jeito dele. Se você fosse hóspede e seus filhos conversassem à mesa, você não aguentaria por muito tempo, porque vovô simplesmente pararia de comer, largaria a faca e o garfo e olharia fixamente para você até que eles se calassem. Sabe, aquele tratamento era constrangedor. Nem os adultos falavam muito à mesa dele. Vovô e vovó talvez trocassem algumas palavras, mas nenhuma era pronunciada à mesa. É surpreendente a velocidade em que se pode comer quando há pouca conversa. Comi várias fatias de bacon e 2 ovos, além de vários biscoitos quentes e um copo de leite. Ninguém falou uma palavra sequer durante aquela refeição. Depois de termos acabado de comer, fiquei em pé e voltei ao meu quarto andando. Olhei para o relógio, faltavam 10 minutos para as 8. Já estava completamente vestido, então disse a mim mesmo, pois bem, vou ficar deitado aqui na cama. Mamãe estará aqui às 8, ou um pouco depois, para arrumar meu leito. Quando ela entrar, sairei para sentar-me com vovô no balanço da área até às 10, e então andarei até o centro da cidade para a Praça do Fórum.
Durante minha invalidez, a família me deixava dormir tanto tempo quanto eu queria. Estava acostumado a dormir até tarde, de modo que fui caindo no sono. De qualquer maneira, aquele esforço que eu fizera, naturalmente, deixara-me um pouco fraco à época. Pesava apenas 40 quilos. De repente, porém, acordei. Fiquei totalmente alerta. De início, pensava que mamãe entrara no quarto. Olhei em volta, mas não vi pessoa alguma. Olhei para o relógio, tenho esse hábito para ver a que horas as coisas acontecem. Eram 8 horas. Foi na segunda quinta-feira de agosto de 1934, no quarto da frente da casa, em 903 Leste, Rua Greenville, na cidade de McKinney, no Texas. Senti a presença de alguém no quarto, mas não consegui ver ninguém. Então ouvi uma voz, pelo menos para mim parecia audível. Em tons sombrios e sonoros disse: "Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa." Houve uma pausa e em seguida a voz continuou: "E hoje certamente morrerás." A voz então cessou. Era sobrenatural? Sim. Era Deus falando? Não. Nem toda manifestação sobrenatural é de Deus. Você precisa saber disso. Se você não sabe, descobrirá mais cedo ou mais tarde, e talvez em circunstâncias bastante tristes. Mas eu não sabia que não se tratava de Deus falando. Na minha mente, pensamentos eram disparados mais rapidamente do que projéteis de metralhadora. Eu tinha conhecimento de que essas duas citações provinham das Escrituras, sendo versículos, pelo menos parte deles. Tiago dissera a primeira dessas expressões, Tiago 4,14, e o profeta de Deus Isaías contara ao rei Ezequias que este estava para morrer, em 2 Reis 21. O diabo também pode citar as Escrituras. Logo, quando fui confinado à cama, antes de saber a respeito da cura divina, orava desta forma: "Querido Senhor, quando chegar a hora de minha morte, ajuda-me a saber de antemão para eu ter tempo de me despedir de todos." Ouvi a voz de novo. Sem eu saber que se tratava do diabo, ele me disse: "Ora, a cura é certa e você já foi sarado. Toda a sua família sabe que você foi curado. Você se levantou e andou. Sua paralisia desapareceu. Você se sentou à mesa e tomou seu café da manhã com eles." Então, o inimigo resolveu abusar de mais um texto das Escrituras. Disse: "Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. O tempo ordenado para você já chegou." Deus atuou dessa maneira sobrenatural para mandá-lo preparar-se. Você vai morrer hoje. Se eu tivesse caído na armadilha, e quase caí mesmo, teria morrido naquele mesmo dia. Pensei que Deus estava de pé, bem no meio daquele quarto, falando comigo. Saí da cama e atravessei o quarto na ponta dos pés. Fiquei sentado em uma cadeira ao lado da janela das 8h10 até as 14h30, esperando a morte. Senti como se houvesse borboletas no meu estômago. Não é que eu tivesse medo de morrer, mas a carne recua diante da morte. Deus não nos criou para a morte. Mamãe entrou e disse: "O que há de errado, filho?" "Nada", falei. Pensei em adiar as despedidas finais ao máximo possível. "Qual é o problema?" Ela insistiu. Eu: "Nada." "Pois bem", disse ela, "estou sentindo que alguma coisa está errada com você." "Não há nada." "Você não se sente bem?" "Estou ótimo." Na hora do almoço, mamãe chamou: "O almoço está pronto, venha comer." Falei: "Não, mamãe, não estou com fome." O próprio cheiro da comida que se espalhava pela casa embrulhava o meu estômago. Finalmente, ela preparou uma bandeja, levou ao meu quarto e disse: "Eu trouxe isso para você." Colocou-a na mesa ao meu lado e foi almoçar. Então eu chamei: "Mamãe, venha pegar isso, o cheiro me enjoa." "O que há de errado com você?" ela perguntou. Não quis contar a ela. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Não, eu não tinha a plenitude do Espírito naquele tempo, mas era nascido do Espírito. São duas experiências separadas. Fiquei, portanto, sentado ali, das 8h10 às 14h30, sem me levantar da cadeira, esperando a morte. Em certo momento, entre as 2h e as 2h30, porém,
Ouvi dentro de mim as palavras: saciá-lo-ei com longevidade. Essas palavras simplesmente surgiram do meu íntimo, do meu espírito, em direção ao meu consciente. Logo as remoí mentalmente. Então, aquela outra voz, que parecia tão sobrenatural do lado de fora, disse: sim, Deus tem operado dessa maneira especial para fazê-lo saber que hoje é o dia ordenado para você morrer. Chegou a hora determinada para isso acontecer. Comecei a escutar aquela voz, a qual parecia tão audível, e perdi contato com a outra, a interior. 10 minutos mais tarde, as mesmas palavras subiram flutuando de dentro de mim até chegarem à minha mente, assim como uma pipa de papel flutua nos ares. Saciá-lo-ei com longevidade. Reexaminei mentalmente aquela declaração. Não sabia se estava na Bíblia ou nas obras de Sócrates, Platão, Shakespeare ou qualquer outro pensador. Aquela outra voz, porém, falou novamente lá de cima. Dava a impressão de estar vindo do céu. Disse: pois bem, você vê como Deus agiu dessa maneira sobrenatural. Você já teve uma experiência sobrenatural, mas morrerá hoje. De novo pensei na morte e não escutei a outra voz. Não sabia, naquela época, de onde provinham as vozes. Não conhecia tudo o que conheço agora. Para dizer a verdade, naqueles tempos, não sabia muita coisa a respeito de qualquer assunto. Pela primeira vez, aquelas palavras das Escrituras Sagradas subiram das profundezas do meu íntimo e penetraram na minha consciência. Saciá-lo-ei com longevidade. Porque eu era nascido do Espírito de Deus, porque Ele estava dentro do meu espírito, o Altíssimo me deu aquelas palavras. Dessa vez vieram com mais força e então agarrei-me a elas com mais força. Mas pensei de novo na manifestação sobrenatural que eu recebera lá fora, na dimensão em que podemos ouvir, ver e sentir. Resolvi, portanto, que forçosamente aquilo vinha de Deus. Nem sempre, meus amigos, nem sempre. Perdi a voz de novo desta vez, mas de repente aquelas palavras voltaram de modo ainda mais intenso. Minha consciência de que vinham de dentro de mim, mas eram tão fortes que olhei para ver se alguém tinha entrado disfarçadamente e se colocado atrás da minha cadeira, falando em voz alta: saciá-lo-ei com longevidade. Sem pensar, eu disse em voz bem alta: quem falou isso? Tão veloz como um relâmpago, aquela voz interior disse o Salmo 91. Eu não tinha conhecimento desse trecho, somente tinha lido o Novo Testamento, desde quando fui salvo no meu leito de enfermidade. Minha Bíblia estava no chão, abaixo de minha cabeceira. Não a abrira sequer uma vez naquele dia. O Espírito Santo sempre nos orienta em harmonia com a palavra. Estendi a mão, peguei o livro sagrado e o abri no Salmo 91. Li aquele capítulo até o fim. Salmo 91, de 14 a 16. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. No mesmo momento em que li isso, fiquei inspirado e edificado. Mas o velho diabo não desistiu tão facilmente. Ele estava bem presente e a voz dele falou de novo à minha mente. Ora, aquilo que não é para a igreja está no Antigo Testamento, então é somente para os judeus. Você já ouviu tal argumento? Ele é uma mentira que Satanás tem empregado a ponto de desgastá-la. Aquilo não é para nós hoje. Ele nos diz, é apenas para os judeus e isso já foi abolido. Pois bem, o diabo me despojou da alegria e da inspiração daquele momento, porque eu não sabia muito. Pensei, aquilo está no Antigo Testamento. Talvez seja somente para os judeus. O Antigo Testamento foi escrito para eles, não para mim. Contudo, outro pensamento ocorreu-me. Espere um pouco, bendito seja Deus. Vou seguir as referências bíblicas citadas na margem.
Se eu puder achar alguma coisa no Novo Testamento sobre o assunto da vida longa, saberei que isso me pertence de acordo com a nova aliança e não somente segundo a antiga. Comecei a partir do Salmo 91 e vi referências a vários versículos sobre a vida longa. Vi que Deus nos prometera 70 ou 80 anos. As referências que acompanhavam esses versículos me levaram a Provérbios. Recebi então muitas respostas. Deus diz que há certas coisas que podemos fazer para prolongar ou abreviar a nossa vida. Observei, por exemplo, que os dias dos ímpios serão encurtados. Uma pessoa pode argumentar: ora, conheço alguém que viveu muito tempo, mas era ímpio. Pois bem, poderia ter vivido ainda mais tempo se ele não o fosse. Além disso, poderia ter realmente vivido em vez de ter vivido meio morto. Percebi que se há coisas que podemos fazer para prolongar ou abreviar os nossos dias, logo as pessoas interpretam erroneamente. Hebreus 9:27. Assim como os homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aquele versículo não diz que temos determinada hora para morrermos. Se tivéssemos um momento específico para morrer, por que Deus teria declarado que podemos prolongar ou abreviar nossa vida dependendo de determinadas coisas que fizermos? Não temos um horário pré-determinado para morrer, independentemente daquilo que fazemos a respeito. Não, em absoluto não. Já houve muitos homens e mulheres que ainda hoje estariam vivos se tivessem prestado atenção a Deus. Sim, todos temos o fato da morte determinado para nós. Alguns, porém, não terão esse encontro, pois na vinda de Jesus serão arrebatados com ele. Continuei seguindo as referências bíblicas citadas e elas acabaram levando-me para o Novo Testamento. Descobri que o Espírito de Deus tinha inspirado o apóstolo Paulo a dizer em Efésios 6, de 1 a 3, Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Há poucos anos, peguei uma revista do Evangelho Pleno e li que um conhecedor bíblico cuja pregação e cujo ensino eu sempre apreciara, escreveu: a vida longa na terra não é uma bênção do Novo Testamento, não pertence a nós na igreja. Qualquer um entre nós pode estar certo quanto ao coração, mas errado quanto à cabeça, intelectualmente. Nunca siga tudo o que é falado por um ser humano, seja ele professor, profeta, pregador ou ocupe qualquer outra posição. Examine os ensinos dele à luz da palavra. Quando li a declaração daquele pregador, pensei comigo mesmo: será que ele não sabe que Efésios está no Novo Testamento? Paulo falou do primeiro mandamento com promessa. O que é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, versículo 3. Então vi em que momento Pedro citou o Salmo 34:12. 1 Pedro 3:10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Obtive esses dois testemunhos bíblicos, pulei da minha cadeira segurando a Bíblia com uma das mãos, cerrei o punho e expulsei o diabo do meu quarto. Falei: saia daqui, diabo. Foi você quem operou daquele modo sobrenatural, falando em voz audível que dava a impressão de vir do céu. Não vou morrer hoje, nem amanhã. O que você falou não foi a mensagem das Escrituras, não é bíblico. Gritei: não vou morrer na semana que vem, nem no ano que vem, nem nos próximos 5 anos, nem nos próximos 10 anos, nem nos próximos 20, 30, 40, 50 ou 60 anos. Faltavam 6 dias para eu completar 17 anos. É só você somar 17 com 60 e verá que isso me coloca acima dos 70 anos de vida. A promessa é 70 ou 80 anos. Não aceite meio termo. Não aceite menos do que 70 ou 80 e creia para receber o máximo que puder. Você pode fazer o que quiser,
mas quanto a mim, vou ter vida longa na terra. Aleluia! Desde então já se foram 45 anos e tenho desfrutado de saúde divina. Quanto às pessoas que não tive gripe em 45 anos. Não acredito em ficar gripado, só aceito as coisas que provêm do céu e a gripe não vem do alto. Você já foi falar com alguém, tive gripe celestial? Pare de pensar a respeito. Isso não poderia ser certo. Sempre se trata de gripe asiática, da gripe de Hong Kong, etc. Elas provêm de lá, onde o diabo e as falsas religiões reinam na supremacia. Bons cristãos, cheios do Espírito, ouvem no rádio, veem na TV ou leem no jornal que está chegando uma epidemia de gripe e então dizem, é mesmo, eu serei o primeiro a pegá-la. E dito e feito, contraem mesmo. O diabo os escutou falar assim. Eu estava pregando em uma igreja do Evangelho Pleno em outubro de 1957, quando uma epidemia de gripe asiática caiu sobre o sul da Califórnia. Peguei o jornal The Los Angeles Times e as manchetes declararam que 2 milhões de pessoas no sul da Califórnia estavam com gripe asiática. A frequência em nossos cultos reduziu-se a 40 pessoas por noite. O pastor de uma igreja do Evangelho Pleno, pense nisso, Evangelho Pleno, que significa que supostamente ela representa o Evangelho integral, disse, irmão Reagan, você não está com medo de pegar a gripe asiática? Não, respondi. Não hesito em lhe dizer que nunca terei a gripe asiática. Aquele pastor do Evangelho Pleno, com a incredulidade escorrendo pelo seu rosto como a seiva que escorre de uma árvore, tinha tão grande respeito, tão grande reverência pelo diabo que sussurrou, irmão Reagan, eu teria medo de falar uma coisa assim. Perguntei por quê. Ele respondeu, ora, não sabe que Satanás escuta o que você fala? O pastor não conhecia o Deus Todo-Poderoso, aquele que é mais do que suficiente. Pensava que o diabo fosse mais do que suficiente e esse contaminaria as pessoas com a gripe. Ficou apenas sussurrando, sentindo-se na presença do adversário. Sem dúvida, o inimigo estava bem ali. Já havia anos que ele estava amassando aquele pregador e aquele pobre coitado sussurrava na presença dele. Você não sabe que o diabo vai escutá-lo? Isso mesmo, falei. Eu queria que ele escutasse. Falei assim especificamente para ele. Ele é o próprio elemento que eu queria que escutasse. Não me acuse de ser antipático, estou falando a verdade. Você tiraria mais proveito ao ficar em casa jogando dominó do que ao sair para escutar pregadores desse tipo. A vida é curta demais para desperdiçarmos assim. Toda essa luta está chegando ao fim. Jesus está voltando. É tarde demais para brincar com a fé. Ou a Bíblia é a verdade ou não é. Se é, ficamos com ela. Se não é, vamos jogá-la fora e esquecê-la. Mas já comprovei durante 45 anos que ela funciona. Creia nisso.